simplicidade a cada refeição, variedade ao longo do ano. A gente ia comer simples, chegar debaixo de uma árvore de banana e comer bananas. Só que na semana seguinte já não tem mais banana na árvore. Vai ter tangerina, laranja, aí na semana seguinte vai ter outro alimento e outro alimento, e a gente vai ciclando ao longo das estações, sabe? Fazendo a variedade naturalmente, mas por estação, e não a cada refeição. Olá, Eduardo, que bom estar aqui com você, que bom a gente se encontrar aqui em Portugal. Sim, muito obrigado, fico muito feliz pelo convite e que bom encontrar brasileiros aqui em Portugal que amem o assunto que eu amo também. Nós nos conhecemos desde 2015, no primeiro CIMAV, né? Sim. E desde lá tem sido muito bom acompanhar o seu trabalho, né? E eu parabenizo a divulgação, o trabalho, né? Alcançando muita gente e defendendo isso, que ao meu ver, é a coisa mais bonita que a gente tem para defender, né? É a forma de curar o planeta, sustentabilidade, sabe, curar a humanidade. Admiro. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o frugivorismo, tá bom? Frequentemente as pessoas têm dúvidas a esse respeito, a respeito da ingestão de frutas, a questão da glicemia, quais frutas comer, quais não comer, qual fruta pode ser consumida, a quantidade, a questão do diabetes. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Com o maior prazer. É um prazer solucionar todas as dúvidas e mostrar as evidências científicas para fazer o mundo ir para frente, né? Isso. Então, você como nutricionista, você se baseia muito, né, nas pesquisas, nas questões científicas, né? Bom, o que acontece? Com a minha saúde, com o meu corpo, eu tomo as minhas próprias decisões. Eu posso, fazer o que eu quiser, literalmente. Mas com a saúde das pessoas que me assistem, com a saúde dos meus pacientes, etc., eu não posso brincar com a vida deles, eu não posso brincar com a saúde deles. Então eu tenho que estar dentro das recomendações das pesquisas científicas, dentro das normas que a gente já sabe como parâmetro. A gente sabe que uma dieta crua é a base da natureza. A gente sabe que uma dieta crua, todos nós que vivenciamos, já experienciamos, sabemos que é o ideal, a gente sente isso. Mas a gente ainda não tem tantas evidências clínicas em relação a uma dieta crua. Então eu sempre tento entrar num consenso entre as duas, para facilitar o paciente, facilitar os outros profissionais da área de saúde, etc., para, a gente mover para frente, digamos assim, o conhecimento acadêmico e facilitar essa mudança, né? Até mesmo mais profissionais estudando, pesquisando sobre e publicando sobre dieta crua, sobre jejum, etc., para provar o que a gente já sabe instintivamente. Empiricamente, né? Bom, Eduardo é autor de 7 livros, idealizador do Saúde Frugal, é nutricionista, palestrante, youtuber, chefe, crudívoro, há quase 13 anos, né, Eduardo? Isso, vai fazer em dezembro agora, mais em 6 meses. E o frugivorismo entrou na sua vida há quanto tempo? Bom, o que aconteceu? Eu fui uma criança muito doente, eu estava para fazer 2 cirurgias e estava diabético aos 22. Eu estava indo a muitos médicos, muitos profissionais da área de saúde, etc. E comecei a discordar das coisas que eu ouvia, né? Meu nutricionista na época falou para eu pegar leve com churrasco que era cancerígeno, pegar leve com leite que era alergeno. Eu sofri de alergia minha vida inteira e não queria sofrer de câncer. Então eu falei, não faz sentido pegar leve. Indo a médicos, tomando aqueles remédios, etc. Aí eu acabei começando a estudar, esbarrei com o conceito de comida crua. Na época eu não sabia praticar nada, eu acabei começando a comer muita fruta, né? Porque era o que eu sabia fazer, né? Eu tentei até morder uma batata doce, etc, sabe, crua, sabe? Aí eu foi fazendo as próprias experiências. Fui fazendo, né, as próprias experiências. Com qualquer um de nós quando começa. Né? Não tinha quem me orientar, não tinha nutricionista na época, não tinha livro, eu não tinha ninguém para falar, olha, lê esses livros, faz isso, faz aquilo outro. Tinha até o Terapia na época, mas ele estava fechado, né? Era dezembro, já tinham fechado as aulas, aí eu não tinha para onde correr, comecei a comer muita fruta. Foi aí que, no meu aniversário, eu me senti muito bem.
Só que eu comecei depois a me sentir, depois de um mês e pouco, comecei a me sentir muito letárgico, perdi muito peso, muito peso. Aí eu achei no meu aniversário o Dr. Douglas Graham, que foi minha principal influência, o frugivorismo. Ele já até palestrou para o SEMAV, né? Sim. Ele, no site dele, fazendo exercícios físicos e falando dos primatas antropóides, na nossa anatomia, fisiologia, bioquímica, ser adaptado para os frutos vegetais. Aí eu falei, isso faz muito sentido, faz muito sentido. E ele tinha exatamente o que eu queria. Era lúcido, os dados científicos, ele era atlético. Eu falei, eu tenho que seguir esse cara. E aí foi, bom, tem 13 anos. Eu meio que comecei já pelo, frutarianismo, porque eu não sabia que tinha que consumir vegetal e eu não gostava de vegetal na época. Fiquei uns 2 meses comendo mais fruta do que outra coisa. Aí depois que achei o Graham, foi o frugivorismo desde então. Uhum. Na época que você tinha sobrepeso, né? Muitas pessoas convivem com o sobrepeso, com qualquer doença, a vida inteira praticamente, né? Se acostumam com aquele estado, né? Não querem mudar ou não sabem como mudar, né? Então foi a dor, né, que te fez mudar, né? Exatamente, foi a dor. Infelizmente a gente muda muito mais fácil pela dor, né? E eu fui bem doente, então eu não quero mais isso para mim. E depois que você vivencia os benefícios de uma alimentação crua, a maior capacidade mental, a pele de bebê, a sensação de bem-estar, etc. De leveza, né? Eu acabei de sair de um jejum de 10 dias à base de água, né? Tem mais 2 semanas, eu ainda estou um pouco abaixo do peso. É fenomenal. Aí você sabe que a comida cozida é boa, você sabe que tem pelos, etc. Pode jogar um monte de coisa, você pode tudo, mas você não quer mais. Porque, não lhe convém. Quando a gente prova os benefícios, né? Exatamente. Vivenciar mesmo. Não adianta, eu falo para todo mundo estudar, para ter o conhecimento acadêmico, mas quando você vivencia na pele, se você não aplica, você não tem noção do que... É que nem eu brinco, o professor de yoga, para ensinar yoga, ele tem que praticar yoga. Né? E no final das contas é assim para todo tipo de ensinamento, né? Prática, né? Todo profissional, né? Eduardo, em se tratando de frugivorismo, quais os mitos que as pessoas acreditam? Bom, você já acabou de falar, fruta engorda. Fruta e vegetal é inversamente correlacionado a sobrepeso e obesidade, ou seja, quanto mais fruta e vegetal a pessoa come, nas pesquisas epidemiológicas, mais peso ela perde, né? Mais facilmente ela mantém um peso. A gente tem uma pesquisa de 1979 na África, para falar a verdade, de uma mulher que estava vivendo basicamente de fruta e vegetal e castanha e oleaginosas há 12 anos. Ela chegou para os médicos no hospital e pediu para os exames, etc. Eles acabaram se motivando para fazer uma pesquisa e mostraram que as pessoas que tinham sobrepeso, elas perdiam mais peso ao adotar uma dieta de frutos e vegetais. Eles testaram uma tribo africana, né, chamada Bantu. Aí elas perdiam mais peso quando elas tinham mais sobrepeso. Mas, independente do peso perdido, quando elas estavam mais perto do peso, elas sempre estabilizavam. Equilibrava, né? Exatamente. O corpo é inteligente e ele sempre visa manter a homeostase. Por exemplo, isso acontece também durante o jejum. O jejum não é caótico. Você está com hipertensão, ele volta à normotensão. Você está com hipotensão, ele volta à normotensão. Ou seja, ele sabe o que está fazendo. Não é como se não soubesse. E é só dar os materiais crus de construção a ele, que, como eu sempre falo aos pacientes, o ator principal da obra não é a comida. As pessoas pensam muito na comida, esquecendo o organismo vivo, que é quem é preciso estar saudável para processar, digerir, absorver e assimilar os nutrientes. Tem energia suficiente, né? Para os processos, né, do organismo, né? Exatamente. Então, na verdade, as pessoas acham que fruta e vegetal engorda, quando elas são os alimentos mais hipocalóricos da natureza. Então, a gente sabe que o modelo calórico é o mais aceito cientificamente para adequar ganho de peso ou perda de peso. Então, você pode comer, por exemplo, melancia, 30 calorias a cada 100 gramas. Azeite, 900 calorias a cada 100 gramas. Você pode comer 30 vezes mais melancia do que a mesma quantidade de azeite. Ou seja, 3 kg de melancia ou 100 gramas de azeite. 100 gramas dá umas 5, 6 colheres de azeite. Então você já pega, se você fosse basear no modelo calórico, fruta e vegetal, alface, 17 calorias a cada 100 gramas.
Você não tem como comer. Ganha com facilidade. Exatamente. Né? Você enche o estômago, você mexe com os mecanismos de saciedade, que, por exemplo, a gente tem saciedade por receptores estomacais e por nível de glicemia. Ou seja, por isso que a nossa mãe fala, não come doce antes do salgado, porque senão você não vai querer comer o salgado antes da refeição. Então a gente sempre depois da refeição come o doce e sacia na hora. Então, porque um dos primeiros parâmetros é a glicemia. O outro é a questão de nutrientes, que ainda não está muito bem elucidado, mas a célula consegue reconhecer. E o outro são receptores estomacais, ou seja, à medida que você come, a fibra e o volume dos alimentos vai aumentando no estômago e vai tocando nesses receptores estomacais que mandam uma mensagem para o cérebro falando, você está saciado, já tem comida bastante aí dentro. Com os alimentos mais calóricos, mais refinados, mais inadequados à nossa espécie em termos de evolução, né, processo evolutivo, eles são muito calóricos e não tem tanta fibra, não tem tanta água, então eles não mexem com esses mecanismos, né? Então, pela questão de calorias e pelos dados epidemiológicos, a gente já conversou. O outro a gente mexe com fitonutrientes e toda uma questão metabólica hormonal, né? Perda de peso, na verdade, é adequação de estilo de vida, não só comida, tá? Até mesmo se você dorme fora de horário, se você, por exemplo, tem uma pesquisa muito interessante do Satchin Panda, que é o principal cientista sobre ritmo circadiano. Ele mostra que ele bota 2 grupos de ratos comendo junk food, comendo dieta não saudável para um rato. Só que os ratos que comem dentro desse ritmo circadiano, eles perdem peso. Os ratos que comem fora do ritmo circadiano, ou seja, de noite, fora do horário natural de consumo, eles ganham peso. Então a gente tem que entender que não é só comida, mas com a comida natural que nós evoluímos comendo, né? Porque sem fogo, polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce. É óbvio que a gente ia comer muito mais fruta e vegetal na natureza. Então, os fitonutrientes, por exemplo, o outro fator que eu ainda não falei, né? Que eles botam 450 calorias a mais de nozes no grupo controle, no grupo experimento. E no grupo controle eles mantêm a mesma dieta, ou seja, eles levam a mesma dieta, eles só adicionam num grupo, né? A gente chama isso de estudo intervencional. Divide 60, 100 pacientes em 2 grupos e equipara tudo neles. Só que para um deu 450 calorias a mais de nozes, oleaginosas em geral, ou amendoim. Depois de um follow-up de 3 meses, seguindo esses pacientes por 3 meses, eles consumiram 450 calorias a mais, que em 3 meses daria mais de 80 mil calorias. 1 quilo de gordura corporal gira em torno de 8 mil calorias. E no final das contas, quanto de peso eles ganham? Praticamente 0 gramas. Os 2 mantêm o mesmo peso. Então aí a gente vê que o modelo calórico é o mais utilizado, mas vai muito além do que o modelo calórico consegue explicar para os nutricionistas usuais. E ele já está caindo por terra, mas ainda assim a gente acaba utilizando ele. Então, sinceramente, quem você já viu que come alimento cru que mantém sobrepeso e obesidade? Todos nós que realmente praticamos o crudivorismo, a gente fica fininho, né? Essa questão do peso, né? De vez em quando as pessoas me procuram e falando assim, mas eu não posso comer muita comida viva, eu não posso tomar muito suco, porque eu já estou muito magra, né? Então, essa questão das pessoas não equilibrarem o seu peso, ou elas terem medo de não equilibrar e emagrecer mais ainda, continuar emagrecendo, essa questão é só o medo mesmo ou é uma questão do estilo de vida da pessoa? Essa é uma pergunta muito interessante que acontece muito, porque todo mundo que vem de uma dieta onívora fica com medo de, quer perder peso. Mas nós, crudívoros, não queremos perder mais peso porque a gente emagrece muito fácil. Né? Isso é a pergunta mais usual no meio crudívoro. Eu já sou muito magro, eu adotando uma dieta dessa eu vou perder peso. Isso. Aí eu brinco assim, bom, um elefante, um rinoceronte, um chimpanzé, um gorila, eles não perdem peso, eles ganham peso. Eles mantêm uma massa muscular surreal. Como que você acha que porque 700 mil espécies na natureza vivem de comida crua. Isso. Nenhuma delas come comida cozida. E todas elas mantêm o peso, mantêm uma atividade física excepcional. Porque a vida deles é praticar atividade física. Então eles praticam 4, 5 horas por dia. É muito ativo fisicamente. Então gasta muita caloria e obviamente precisa de mais comida. E mesmo assim eles mantêm uma grande quantidade de músculo e uma grande quantidade de... Aí você fala, pera lá.
tem alguma coisa de errado. Aí o que acontece? A pessoa adota o crudivorismo num meio completamente não anormal, né? Vivendo entre quatro paredes, numa cidade, etc., dormindo meia-noite. Sem nunca colocar o pé na terra. Sem nunca vivenciar os parâmetros normais. E aí, obviamente, ela não tem noção de como... É que nem pedaço de pizza. Quando você é onívoro e você come rodízio de pizza, você sabe exatamente quantos pedaços de pizza você precisa para ficar saciado. Quando você vai para o crudivorismo, muda tudo. Então você não sabe mais a quantidade que você tem que comer para manter seu peso e como manter seu peso ao longo do ano. Aí, por exemplo, tem gente que entra numa dieta frugívora, acha que é só fruta e tenta viver de fruta e acaba perdendo peso. Ou tem gente, sabe, que acaba consumindo muita oleaginosa e não tem um parâmetro de, pô, vamos seguir as estações, etc. Então, essa questão seria duas coisas. Quantidade de comida total, né, adequação calórica, que a caloria não é o melhor parâmetro, mas a gente sabe que, por exemplo, se eu como tâmaras, eu fico mais saciado mais rápido do que se eu como melancia. Então eu vou precisar de mais quantidade de melancia do que de tâmaras. Tem uma questão da caloria ali. Não é 100% fidedigno, ao meu ver, a minha perspectiva, né? Apesar do não deveria ser a base, né? Mas, isso é perspectiva pessoal, não profissional. Mas, então a gente tem que ver quantidade de comida, né? Adequação calórica, e proporção de macronutrientes. Se a pessoa, por exemplo, a gente tem pesquisa em ratos, as pesquisas em ratos com proteína no início, acho que por volta de 1940, elas mostraram que certos aminoácidos limitantes, ou seja, você desse milho para um rato, ele tinha um aminoácido ali limitante que acabava ele não ganhar peso, mas ele também não perdia peso. Se tivesse muitos aminoácidos limitantes, ele perdia peso e morria. Então o que acontece? Uma das coisas que as pessoas podem estar errando é em proporção de macronutrientes. Né? As pessoas usuais elas ganham peso, principalmente os fisiculturistas, etc., porque você vê que eles comem muita proteína e gordura. Isso estimula o que a gente chama de mitogênese, geração de nova mitose. Então o organismo está em uma constante sensibilidade de nutrientes na corrente sanguínea, entendendo o que ele tem que fazer. Se você bota muito tijolo de construção, ele entende que é hora de construir e reproduzir. Ou seja, ele constrói mais células, constrói mais músculos, constrói mais tudo e ele está num estado de reprodução. Por exemplo, corredores são famosos por sofrer, corredores de longa distância são famosos por sofrer de amenorreia. É a falta da menstruação. Por quê? Reduziu tanto o percentual de gordura, reduziu tanto a produção de hormônio, que ela entra num modo de sobrevivência. É que sem ser a nível celular, ou seja, ele estabiliza ali, porque ele sabe que está vindo pouco nutriente, então ele quer economizar. O organismo é sábio, como sempre, né? Exatamente, exatamente. E aí o que acontece? Se a gente reduz muito proteína e gordura, a gente facilmente perde peso e não consegue voltar àquele peso normal. Então, assim, tem que ter uma adequação de macronutrientes e uma adequação calórica total. Seria mais ou menos as proteínas, as gorduras. Isso. Né? Não que seja mais do que nossa necessidade fisiológica, porque nossa necessidade fisiológica é baixa para esses dois nutrientes. Principalmente vegetal, né? Principalmente quando é vegetal. Né? Exatamente. Quando o organismo está mais bem nutrido, ele processa melhor os nutrientes. Isso. Mas ainda assim, tem que ter uma adequação. E as pessoas geralmente erram nesse fator. Ou na quantidade de comida total, na quantidade de carboidrato. Por exemplo, a gente acaba... quando você come pouco carboidrato, já que nossas células rodam à base de carboidrato, né? As 3 trilhões de células, o combustível primário delas é carboidrato. Se você não come o suficiente, você faz o que é chamado de gliconeogênese, geração de nova glicose, ou seja, de novos glicídios. Ele pega compostos não glicídios e transforma em glicídios. Então ele pega principalmente proteína e gordura e vai transformar em carboidrato. Então você acha que você está comendo proteína, mas só que no final das contas ele está consumindo e transformando, consumindo e transformando. Então no final das contas você causa um desequilíbrio metabólico hormonal. Né? Então tem que ter Por isso que eu falo, o crudivorismo é natural, mas se você não pratica de forma adequada, né, que nem os animais da natureza praticam instintivamente, mas a gente já não tem como tanto se basear em instinto, é bom ter um profissional da área de saúde te acompanhando para você saber o que você está fazendo, é bom estudar, é bom usar a ciência. No final das contas, ela está aí para isso. A gente sobe em arranha-céu, usa smartphone
mas aí quando quer desconsiderar a ciência nutricional, quer desconsiderar a ciência médica, que infelizmente a gente tem que entrar num bom senso, a gente é naturalista, mas a gente tem que considerar que, bom, tem certas coisas, por exemplo, tipo questões de B12. Nós todos não queremos tomar pílula de B12. Nós todos queremos, sabe, obter B12 de forma natural, sem ser de produto de origem animal, porque a gente não quer consumir produto de origem animal. Entretanto, toda a literatura fala sobre deficiência de B12. E a gente tem pesquisas em crudívoros veganos, mesmo em dietas de alimentação viva ou dietas mais higienistas, usando ambos os grupos, a Alerugia, eu não me lembro exatamente o nome em português, que mostram que eles ambos ficam deficientes de B12 e começam alterações patológicas. Aí a gente desconsidera os artigos médicos científicos, né? Considera para algumas coisas, mas desconsidera para outras. Ou seja, a gente quer, como chama em inglês, cherry picking, né? Pegar a cereja. Você só quer escolher o que você quer ver, mas o resto, então a gente tem que considerar. Sabe, B12 é uma das questões, é uma das questões dos mitos que a gente tem que realmente se adequar. Tem gente que alega não ficar deficiente de B12 a longo prazo, mas 80%, 90% de nós ficamos e precisamos de suplementação de B12. Não tem outro caminho para, sabe, eu não concordo, mesmo as pessoas que alegam não ficarem deficientes, de não tomar suplemento, que pode dar um problema e quando dá problema, o problema vem forte. Então, assim, tem muitos mitos, né? Continuando aí nessa questão de mitos ou ignorância, né? A falta de conhecimento, né, da maior parte da população com relação à glicemia. Você falou um pouquinho aí, fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, primeiro de tudo, como eu falei, saúde é multifatorial. Você não pode pensar num parâmetro, né? O pessoal fala, o índice glicêmico das frutas, etc. Mas só que você está desconsiderando, por exemplo, Matthew Walker, eu estou estudando bastante o trabalho dele, ele é um neurocientista muito bom, escreveu um livro Por que Nós Dormimos? E ele cita estudos onde os pacientes que dormem pouco, perderam uma parte da noite de sono durante vários dias, durante a semana, já se apresentam pré-diabéticos. Olha que interessante, não tem nada a ver com a fruta, né? Aí o paciente, o que acontece? Você vai e adota uma dieta frugívora, etc., dormiu pouco durante várias noites, vai medir sua glicemia no médico, o médico também não sabe desse dado científico e vai falar, olha, você não pode comer uma dieta de fruta porque está aumentando a glicemia. Aí eles estão culpando a fruta, mas só que o cara não se exercita, não pega sol, não dorme cedo, está vivendo sob estresse. Não anda na natureza, né? Exatamente. Os pesquisadores japoneses provaram que é chamado de terapia florestal. Tá virando, eles publicaram inúmeros artigos médicos científicos sobre isso. O contato com plantas, por exemplo, auxiliam as natural killers, elas secretam gases que auxiliam nossas células do sistema imune que matam células cancerígenas. Ou seja, quem vê o gás que a planta secreta? Ninguém. Quem sabe que só de estar perto de uma planta tem benefícios no sistema cardiovascular, redução de ansiedade, depressão, redução de dores crônicas em doenças crônico-degenerativas, auxílio para largar vícios? Ninguém. Então as pessoas culpam uma coisa, sabe? Por isso que é bom a ciência epidemiológica. Porque quando a gente vai fazer um estudo intervencional, quando a gente vai fazer um estudo epidemiológico, a gente tira as variáveis. Estudo epidemiológico, explica um pouquinho. Isso, epidemiológico. A ciência sobre o povo. Ou seja, a gente pega um grupo, sei lá, estuda nações. Porque pega as estatísticas de câncer no Brasil e analisa o consumo de leite do brasileiro. Costumes, né? Exatamente. Aí pega várias, sabe, variáveis e tenta tirar todas essas variáveis. Por exemplo, para analisar nós dois temos que ser não fumantes, não alcoólatras, não, sabe, tem que ter o mesmo parâmetro, só diferentes dietas. Eu como carne, você não come carne. Aí é um parâmetro fidedigno, porque aí a gente tem só a carne para falar, olha... Tem só um item, né? Para fazer a comparação. Que senão você confunde. Tem fatores de confusão. Né? Então... Voltando à questão da glicemia com relação à fruta que as pessoas dizem, o diabético, por exemplo, né? Os profissionais de saúde não recomendam, tira toda a fruta das pessoas. E as pessoas ficam assustadas, né? Mas eu posso comer muita fruta durante o dia? Que quantidade, né? Bom, aí, óbvio, eu não posso dar uma recomendação nutricional aqui, porque isso vai de cada caso, você precisa procurar seu nutricionista, ter um acompanhamento. Entretanto, a gente segue dois parâmetros. Um, eu posso dar meu depoimento pessoal,
que eu tinha todos os sintomas de diabetes quando eu comecei a dieta. Polifagia, poliúria, polidipsia, fadiga crônica, que são os sintomas usuais de diabéticos, né? Não tinha sido diagnosticado com, mas provavelmente ou eu estava pré-diabético ou já diabético. E minha glicemia em jejum é 81 mg/dL, a última vez que eu testei, e a hemoglobina glicada estava 4,3. É parâmetro, assim, melhor do que criança, às vezes, entende? Então, mesmo comendo 5 a 6 quilos de comida ao dia, que é a média de consumo alimentar. Antes de vocês chegarem, eu comi 2 laranjas bem grandes do Algarve, uma tangerina bem doce, um melão inteiro de provavelmente 1,5 kg, 2 quilos, umas 3 tâmaras e umas 20 oleaginosas, amêndoas e castanhas do Pará. Então, é um consumo de glicose e frutose alto. Uma superdose de frutose, né? Mas você vê que eu não tenho os problemas associados com síndrome metabólica. O ganho de peso, esteatose hepática, todos esses problemas que a gente geralmente associa. O primeiro de tudo, eu pratico atividade física. Isso melhora a sensibilidade insulínica. Segundo, eu durmo cedo e como dentro dos parâmetros do ritmo circadiano, ou seja, pratico jejum intermitente. Então isso também auxilia o controle da glicemia. Né? Então eu quero que as pessoas entendam que isso é ciência reducionista. Falar que a fruta causa aumento de glicemia é ciência reducionista. A gente nunca pode olhar para um parâmetro na ciência. São dezenas de parâmetros de estilo de vida. Tá? Então, aí a gente olha para... Eu tenho vídeos lá no canal de diabéticos tipo 1, mostrando que o melhor parâmetro de controle glicêmico que eles já tiveram na vida deles de diabético tipo 1, que é uma doença irreversível, que é drástica, você tem que injetar insulina, fazer contagem de carboidratos, é bem problemático, foi com uma dieta baseada em frutos e vegetais. Então isso é muito interessante. Aí o outro, a gente entra em alguns outros parâmetros muito simples. Né? A gente usa não o índice glicêmico como parâmetro, mas a carga glicêmica. Ela é um parâmetro fidedigno de contagem de elevação de insulina. Qual é a diferença de índice e carga glicêmica? Porque a carga é que nem comparar maçã com laranja. O que acontece? Com a carga glicêmica, eles comparam apenas a elevação da glicemia, mas não a quantidade de carboidrato ingerido, de calorias, etc. Você tem que fazer uma contagem fidedigna, que é mais ou menos a carga glicêmica. Então, na verdade, as frutas têm baixo a médio índice glicêmico, quase todas elas, e a carga glicêmica é baixíssima. Amido e principalmente alimentos industrializados que têm uma alta carga e índice glicêmico. Só que aí a gente vai para os estudos epidemiológicos, que todos eles mostram fruta inversamente correlacionada a diabetes e síndrome metabólica. Aí você fala, bom, pera lá, se os estudos estão falando uma coisa, como que os profissionais estão falando outra? Sim. Porque nós saímos da faculdade não educados sobre o que há de mais recente na literatura. A gente acaba estudando coisas muito ultrapassadas. Ensinamentos antigos até. Né? Exatamente. E aí a gente entra em outro dado. Não só, por exemplo, o brasileiro consome, de acordo com o POF, Pesquisa Orçamentária Familiar Brasileira, menos de uma fruta e vegetal ao dia. Se a diabetes estivesse sendo causada pelo consumo de frutas, o consumo do brasileiro estaria alto e não baixo. E a gente sabe que a diabetes é disseminada no Brasil, né? É uma epidemia mundial, inclusive, né? Pandemia, como a gente chama. Pandemia, quando é a nível global. A nível global. Eu queria tocar no assunto das crises. Eu tenho conhecimento de quando a gente começa a fazer mudanças, né? A maioria das pessoas estão doentes, ou seja, elas já estão em crises, né? Mas aí elas estão acostumadas com aquela vida que elas levam, as dores, mal-estar, do ponto de vista delas é normal aquilo, todo mundo tem, né? Aí quando elas começam a fazer uma mudança, elas começam a se sentir mal, vamos dizer assim, né? E é o que a gente conhece, o que a gente sabe das crises, né? Crises de cura, crises, né, das mudanças. Com o frugivorismo, né? Quando você, por exemplo, começou a fazer essas mudanças, como é que foi essa questão das crises? Como você gerenciou isso? Como é que foi isso? Todos nós sentimos. É que nem um drogado largando a droga. Ele sente a crise de abstinência. Eu gosto muito da elucidação da higiene natural que, por exemplo, você é um fumante, você é um alcoólatra, você é um drogado. Você fica 3 horas sem sua droga de escolha. O que você sente?
fraqueza, dor de cabeça, abstinência. Aí o que ele faz? O drogado ele volta a se drogar. Porque assim que ele toca no cigarro, ou na cerveja, ou na droga, os sintomas passam. E na cabeça dele era tipo falta de cerveja, falta de cigarro, falta de droga. Porque o sintoma passou, ele está se sentindo melhor, então ele vai e faz isso de novo. Faz isso de novo, faz isso de novo. Mas é óbvio que não tem necessidade fisiológica por esse tipo de práticas obnóxias. Então, aí que a gente entra. Existe um processo anabólico e catabólico constante no organismo. Quando você bota comida para dentro, ou qualquer tipo de estímulo, né, café e por aí vai, você começa um processo anabólico, ele começa a processar aquilo. E assim que você parou de processar, ele começa a lidar com outros problemas vigentes. Ou seja, quanto mais insulina no sangue, por exemplo, quando a gente come uma refeição, eleva os níveis de insulina, ele é um hormônio anabólico. Também é um eixo entre a insulina e o GF1, né? Que é um hormônio também de crescimento, o ativo do GH. Então você começa a construir. Só que quando você para de construir, ele volta e começa a reparar. Só que quando você introduziu muita toxina com a comida cozida, com cigarro e medicamentos, né? Anos de um estilo de vida errôneo, assim que você para de digerir, as pessoas se sentem mal, elas ficam irritadas. Porque o organismo ele entra num estado de eliminação, né? Exatamente. O próprio mecanismo de autofagia que foi elucidado pelo Prêmio Nobel de Medicina de 2016 é exatamente isso. A célula, quando privada de nutrientes, ela entra num processo de reciclagem. Só que esse processo de reciclagem é natural na natureza. Porque a gente não teria prateleira, não teria cigarro, não teria cerveja, não teria todos os estímulos. Então, enquanto você não está comendo ou bebendo água, não tem o que botar para dentro do organismo. Então, ele passaria naturalmente processos de reciclagem, de renovação a nível celular. Que isso não precisa nem de um jejum. Você não teria como ter tanta toxicidade dos alimentos, porque os PRMs, os produtos da reação de Maillard, ou seja, as toxinas formadas pelo processo de cozimento, são, apesar de serem negligenciados pelos profissionais da área de saúde, são comprovadamente mutagênicas, cancerígenas, citotóxicas, genotóxicas, teratogênicas, clastogênicas e pró-inflamatórias. A gente tem, por exemplo, a acrilamida em 2002 ficou famoso por ser extremamente cancerígeno e ser formado durante o processo de cozimento de uma batata. Entende? Então, assim, as aminas heterocíclicas, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, dois dos cancerígenos mais fortes conhecidos pelo homem, são formados durante o processo de cozimento de proteína animal. Então, óbvio que quando você ingere algo tóxico, o organismo ele tem mecanismos de reparo de DNA, de eliminação de toxinas, a gente chama de fase 1 e fase 2, de desintoxicação hepática, entre inúmeros outros fatores. Não é uma coisa do mundo naturalista, hippie, uhul. O mecanismo de reparo do organismo é científico e fisiológico. Nenhum profissional da área de saúde pode debater que a gente tem mecanismos de supressão de tumores. Entende? Então, sim, apesar do que os profissionais usuais não reconhecem um mecanismo de desintoxicação que é natural quando você larga essas porcarias do estilo de vida atual, tem sim, e todo mundo vivencia. Se você entrou no estilo de vida usual durante anos, quando você virar crudívoro, você vai vivenciar. E aí engana a pessoa. É isso que eu ia falar, né? Porque aí a pessoa, ela pensa que está ficando mal, né? Está piorando, né? E muitas vezes, eu já vi, inclusive, muitas vezes as pessoas abandonam a mudança que estão fazendo, procura medicamentos, procura o que vai piorar o estado que ela estava anteriormente, né? Exatamente. Então é essa falta de informação, essa falta de conhecimento, né, Eduardo, do fato de que o organismo intoxicado, quando você começa um processo de desintoxicação, claro que você vai sentir as reações, porque o organismo está eliminando, ele está passando por um processo de tirar aquilo que estava incomodando o organismo, né? Então, nesse caso, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que continuar esse processo, né, Eduardo? O ideal, como profissional de saúde, eu vou falar, procure um profissional cientificamente educado sobre o que você está buscando. Não ficar apavorado, né? Procura Exatamente. Um profissional. Né? Exatamente. Porque, como a gente sabe, durante o jejum, por exemplo, nós de início chamamos de healing crisis, crise de cura. Durante um jejum, ele tem muitos processos que
são, na verdade, benéficos. Não são caóticos. O organismo está sempre se reparando. Só que existem pequenos casos que podem ser uma deficiência, pode ser um problema. Então ele tem que ser devidamente educado e acompanhado para evitar qualquer problema, possível problema que possa acontecer. Sim. Então, assim, é natural, ela tem que entender e até mesmo estudar um pouco, ver que muitas das coisas são fisiológicas, mas sem um acompanhamento, às vezes a compreensão do leigo pode ser errônea, entende? Pode ser errônea. É a maneira como o tóxico entra no organismo de uma forma, né? E da forma como o organismo elimina aquele tóxico é outra coisa, porque os órgãos são tão sensíveis, né, Eduardo? Os higienistas brincavam falando que a cura é a doença ao inverso. Ou seja, a doença volta a aparecer para, na verdade, ser regenerada, para ser curada, para ser eliminada do organismo, né? Eu acho que é um entendimento muito importante para a gente bater nessa tecla, né? A pessoa não ficar assustada com as crises de mudanças, né? Mas procurar seguir, porque o organismo é sábio, né? O organismo está querendo se limpar, né? Assim, como eu sempre brinco, fruta e vegetal não contém contraindicação, né? Você não consegue ver na ciência muito apesar de ter algum questionamento, você não consegue ver em ciência real, né? Epidemiologia, etc. Muito questionamento sobre o consumo de dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer frutos e vegetais. Os artigos sempre mostram benefício, 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 benefício. E, sabe, a gente tem que perder um pouco do medo, sim, de hábitos de estilo de vida benéficos, né? Tipo, medo do sol, medo de consumir fruta. Medo da coisa saudável, né? Eduardo, se você pudesse voltar atrás e dar um conselho para você mesmo, quando você estava começando nessa jornada, qual seria? Me preocupar com suplementação de B12. Com certeza. E saber que crudivorismo vida saudável é estilo de vida, não é só dieta, e adequação da dieta, né? Não, por exemplo, eu me excedi em comer fruta no início, comia muito pouco vegetal, né? Tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Procurar conhecer alimentos diferentes, procurar consumir os alimentos diferentes. Por exemplo, eu não sabia consumir repolho, não sabia consumir brócolis, então eu me mantive só com alface e tomate durante muito tempo e pepino, sabe? Você tem que sair um pouquinho da caixinha, assim, né? Tipo, testar coisas novas, sabe? Tá aberto, por exemplo, frugivorismo não é frutarianismo, ou seja, não é viver de fruta, a gente consome muito vegetal, oleaginosa, às vezes uma ervilha fresca direto da baga, um cogumelo, entende? A gente consome uma ampla gama de alimentos. Fruta, obviamente, predomina porque é o mais gostoso, então isso é o mais natural, entretanto, tem que ter uma adequação de nutrientes, né? Em outras palavras, tem que ter um equilíbrio em tudo, né, Eduardo? Tem que ter um equilíbrio. Porque no começo, Eduardo, quando eu ouvi falar de frugivorismo, eu pensava que era comer só frutas o dia inteiro, né? E eu acho que muita gente tem esse receio, né? Todo mundo. Aí depois eu fui pesquisando, fui estudando, né? E fui percebendo que não é bem isso, né? Eu também vi muito o teu trabalho e digo, que legal, né? Então, mais uma vez, né? A importância de buscar informação, né? Exatamente, exatamente. A gente comete erros, eu cometi um monte de erros ao longo dos anos, mas eu diria que uma dieta variada e a B12 foram meus principais erros ao longo de todos esses anos. Achar que não precisa suplementar, etc. Mas nós somos desbravadores, né? Pioneiros. E, infelizmente, os pioneiros sempre, desculpa o termo, se ferram um pouquinho para ajudar os que vêm na frente, né? Como eu costumo dizer, né? Hoje eu faço, né, o congresso, o SEMAV, né? Eu procuro ajudar as pessoas para que elas não passem o que eu passei, né? Exatamente. Eu fui muito na base do erro, acerto, né? Exatamente. Então, hoje procuro ajudar as pessoas a terem uma jornada mais, né? Com mais acertos, né? É isso que eu falei, as similaridades entre todos nós sobrepõem qualquer pequenas diferenças.
Então, o mundo crudívoro tem que andar junto porque a gente pensa igual e vivencia as mesmas coisas, sabe? Às vezes com uma opinião um pouquinho diferente sobre cada alimento ou sobre cada prática, mas no final das contas é exatamente isso. Você comete um erro e você fala, putz, mas agora deixa eu ensinar para as outras pessoas não sofrerem a mesma coisa, que é tão simples, né? Exatamente, né? Bom, a questão da B12 é um dos maiores erros de nós veganos em geral, né? Infelizmente, a gente quer acreditar que... Eu acredito que a gente obteria de formas naturais do meio ambiente, mas como a gente não vive mais no nosso meio ambiente, né, em contato com o solo, etc. Por exemplo, você pega... Vamos dar um exemplo básico, né? Os chimpanzés, eles não comem ruminantes, né? O chimpanzé é o único mais carnívoro dos primatas, mas assim, mesmo assim ele come em média uma vez carne por mês. As DRIs, as recomendações dietéticas diárias de consumo de B12, deveriam ser 2,4 microgramas por dia. Por mais que você consuma 1 kg de carne ou de produto de origem animal de uma só vez, os receptores a nível do fator intrínseco, que é o fator que se liga a B12, só conseguem absorver 2 microgramas. Então, por mais que ele coma 1 kg de carne quando ele consome, que ele não faz isso, né? Eles dividem entre uma tribo inteira, então é muito pouco, ele só obteria 2 microgramas. Para um mês inteiro, seria 30 vezes menos do que, ou 40 vezes menos, né? Porque é 2,4, do que ele deveria consumir. E a gente sabe que só ruminantes, se acredita que ruminantes produzem no seu sistema gastrointestinal e absorvem. Nós produzimos no nosso sistema gastrointestinal, mas no colo, no final dele, onde já passou do sítio de absorção, né? Que é no intestino delgado. Então, nós excretamos a nossa B12 e não absorvemos. Então, se eles comem um outro primata, né, uma vez por mês, que também não produziria B12 dentro dele, da onde que o primata está obtendo B12 e da onde o chimpanzé está obtendo B12? Entende? Aí fica, tipo... A gente entra num questionamento científico, por exemplo, tem uma pesquisa que eu vi em morcegos, mostrando morcegos frutarianos, ou seja, que eles vivem primariamente de fruta, não consomem sangue nem nada, só que, e fruta supostamente não teria B12, só que no meio ambiente deles, eles têm adequação de B12. Só que quando eles são capturados e alimentados a mesma dieta, só que limpa, né, esterilizada, eles sofrem de deficiência de B12 em pouco tempo. Então aí a gente começa a entrar, provavelmente, acredito eu, que a gente obteria pelo meio ambiente. Mas, na atualidade, o que a gente tem visto é que as pessoas que não suplementam B12 ou não comem produtos de origem animal acabam ficando deficientes de B12. E a questão a B12 é importante em tantos processos a nível celular, principalmente de replicação a nível celular, que quando você não tem B12, você sofre de anemia perniciosa, gastrite atrófica, inúmeros problemas, problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, até mesmo câncer, vários tipos de doenças estão sendo associados com B12 sérica baixa. E os níveis de B12 sérico, em parâmetro laboratorial, são muito abaixo do que o que a gente sabe a nível científico ser o ideal, né? Então, por exemplo, para um laboratório até 150 ou 200 é o limítrofe, ou seja, o limite mínimo. Só que isso já é um limite muito baixo e a gente sabe que você já pode ter alterações a níveis de saúde, né? Principalmente no que a gente chama de ácido metilmalônico e homocisteína. Então, resumindo, você deveria manter uma B12 muito mais alta do que os laboratórios vão te dizer quando você fizer um exame de sangue. Então, o que eu recomendo a todos nós, até mesmo onívoros, porque a gente vê pacientes onívoros chegando com B12 muito baixa, tá? E isso é um risco de muitos problemas e a B12 pode causar danos irreversíveis em casos de deficiência, né? Então, você vê casos clínicos que, sabe, para que ameaçar você sofrer um dano irreversível e ter um dano neurológico, sabe, para o resto da sua vida, simplesmente porque você quer manter sua ideologia de eu não quero tomar uma pílula sintética para suplementar B12, sabe? Infelizmente, na atualidade, a nível científico, a gente tem só 2 caminhos. Ou come
uma ínfima quantidade de proteína animal, como as Blue Zones fazem, ou seja, uma dieta plant-based, ou você se mantém vegano com suplementação de B12. Arriscar sua saúde e vida por uma questão ideológica de ninguém quer tomar pílula, ninguém quer suplementar, mas os dados clínicos mostram que todos nós que não suplementamos ou não comemos produto de origem animal, mais cedo ou mais tarde, sofremos de deficiência de B12 e os danos são drásticos. E por isso que eu acredito que a gente vê muita gente largando o veganismo, por exemplo, teve casos de youtubers famosos nos Estados Unidos agora, voltando a comer proteína animal, etc. E eu acredito, pelos sintomas gástricos que eles alegam, etc., que foi deficiência de B12, que é correlacionada à anemia perniciosa, que é literalmente, era citado na literatura, acho que em 1860, do estômago ser comido por dentro, né? Não ter uma replicação a nível celular das células intestinais, das células entéricas, e isso levar a má digestão, azia, etc. Má digestão, refluxo gastroesofágico, distensão abdominal, dores abdominais, né, dores epigástricas, como é chamado, entre outros. Então, o que eu fortemente recomendo é a suplementação de B12, até mesmo para pacientes onnívoros. Eu prefiro a via oral, que você não tem que injetar a pessoa com contaminantes, sabe? Sempre tem algumas questões a mais, né? Alguns químicos a mais numa injeção, do que na via intramuscular, do que na via oral. Então, eu recomendo suplementação de B12 em torno de 1.000 microgramas de metilcobalamina ou cianocobalamina, em média, 2 vezes por semana. Mas, obviamente, cada caso é um caso, dependendo da deficiência, pode ter que aumentar. Da atividade da pessoa, né? Tem várias questões em relação à suplementação. Isso você tem que procurar um profissional da área de saúde para adequar sua suplementação, adequar seus exames. Mas eu recomendo via oral, grandes doses de suplementação de B12, que é o que tem sido mostrado na ciência, confiável. Então, assim, para a gente evitar problemas, sabe? Você não ouve tantos problemas sobre alguém morreu de câncer por uma suplementação de B12. Né? Você nunca ouviu, provavelmente. Mas você ouve a pessoa morrendo de câncer por comer muita proteína animal e alimento industrializado. Então, assim, até a gente conseguir identificar as questões ambientais que provavelmente nos forneceriam B12 na antiguidade, eu acho que o ideal, até mesmo por experiência empírica e por experiência clínica e por conhecimento acadêmico científico, que a suplementação de B12 é o primeiro parâmetro essencial para nós que queremos largar o consumo de produtos de origem animal e até mesmo para pessoas que consomem, mas ainda assim ficam deficientes. Você disse que foi uma das coisas que você não observou no seu começo. Você sentiu reações sobre isso? Senti sintomas de deficiência, sim, e adequei. Né? Mas, como eu falo, o ideal não até mesmo... chegar nesse ponto, Eu né? conheci muita gente já, depois disso, que muitos profissionais da área de saúde, que seguem um conceito higienista, naturalista, etc., sabe, profissionais veganos, todos eles falaram, olha, sinceramente, eu cometi o mesmo erro, sabe, porque não é, sabe, a gente não era quer... conhecimento disso, né? Ninguém tinha esse a gente não quer tomar pílula, a gente fica com medo, e sabe? também a gente, exatamente, né? A gente acha que não vai acontecer com a gente. A gente quer ser muito natural, né? Que essa mudança seja assim, da forma mais natural e realmente a gente rejeita muito suplementação, né? Em certos casos, em certos tipos de suplementos, está certo. Mas no caso da B12, principalmente, é um caso que as pessoas realmente... A gente vê que funciona a nível científico, redução dos biomarcadores, como os níveis de homocisteína, ácido metilmalônico, a sintomatologia, né? E a elevação dos níveis séricos, que isso mostra que, sabe, se a pílula não funcionasse, o nível sérico de B12 não aumentava. E os níveis de ácido metilmalônico, homocisteína, a sintomatologia não mudaria. Ela só pioraria. Então, infelizmente ou felizmente, a pílula funciona. Entende? Sim. É o jeito. Se eu faço uma dieta, né? Se eu mudo para um estilo de vida comendo mais frutas, mais verduras, de onde que eu tiro os meus nutrientes, de onde que eu tiro a proteína, né? Então, essas são questões bem básicas, as pessoas veem, né?
quando elas não têm, né, essas informações. Bom, questão de adequação de nutrientes numa dieta vegana, né, se torna, obviamente, um parâmetro que o profissional da área de saúde tem que adequar junto com você, de acordo com as suas necessidades. Entretanto, a maior parte das pessoas não entende que os alimentos da natureza são muito ricos em todo tipo de nutrientes, né, e que existem proporções ideais para o nosso consumo de certos nutrientes. Por exemplo, as pessoas geralmente questionam a proteína, né? Porque o que acontece é que as pessoas consomem muita proteína, muito mais do que a necessidade fisiológica. Então existe um conceito que eu aprendi até com o Graham, que ele chama de Goldilocks, né? Nem muito, nem pouco. O leite humano materno é, por exemplo, 6% de proteína. As frutas batem em média, se você fizer uma sopa de todas elas, juntar e fazer uma matemática ali, elas contêm em torno de 6% de proteína. Não é por acaso. É porque o leite humano materno é o mais hipoproteico da natureza. Não é por acaso. É porque nossa necessidade de proteína é baixa. Mas, mesmo certas frutas, por exemplo, tâmara tem 2% de proteína. Se você for viver de tâmara, obviamente você não vai estar alcançando sua necessidade proteica, né? Então, o que acontece? Uma das mais importantes fatores para um animal vegetariano é a ciclagem dos alimentos. Porque, por exemplo, você pega animais carnívoros, eles vivem de carne. É monodieta, não é nem monorrefeição que nem nós higienistas fazemos. Ou seja, ele come carne hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Pelo resto da vida dele inteira, ele está comendo um outro animal. Ele não come outra coisa. Você pega uma vaca, por exemplo, um ruminante, ela come grama. Hoje, amanhã, depois da manhã, e depois da manhã, depois da manhã. Ele pode até comer um outro alimento de origem vegetal, mas a base da dieta dele é praticamente monodieta. Só que a maior parte dos animais vegetarianos, como os primatas antropóides, a gente sabe que eles mantêm uma variedade de alimentos em torno de 130 alimentos ao ano, né? Um chimpanzé em média. Então, uma das coisas mais interessantes é que uma banana tem 4% de proteína, uma laranja tem 7% de proteína, um damasco tem 10% de proteína, um limão tem 12% de proteína, um brócolis tem em torno de 30% de proteína. Uma castanha, amêndoa, por exemplo, tem em torno de 15% de proteína. Então, o que acontece? Quando nós ciclamos a alimentação, nós temos uma alimentação variada, nós conseguimos uma suficiência não só proteica, mas de todos os outros macro e micronutrientes, né? As pessoas acham, mas fruta não tem, não sei, cálcio, ferro. Tem, mas só que tem pouco comparado a outras fontes e tem pouco comparado, tem quantidade suficiente comparada à densidade calórica. Porque, por exemplo, você vai falar, um dos erros que os cientistas nutricionais cometiam há quase um século atrás. Eles falavam que carne tem muita proteína e vegetal tem pouca proteína. Mas se você for botar por peso, tá certo. Qual é a quantidade ideal diária para o ser humano? Em termos de proteína? Em termos de proteína. A OMS sugere 56 gramas de proteína ao dia por homem de 70 quilos. Então, uma mulher, eu acho que gira em torno de 40 e poucos, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, as Blue Zones, Okinawa, consomem em torno de 39, né? Consome menos, entende? A gente sabe que, por exemplo, os Papua Highlanders da Nova Guiné, uma tribo primitiva, são homens negros fortes que vivem na selva e no final das contas comem em torno de 33 a 37 gramas de proteína ao dia. Ou seja, tem uma alta atividade física e mesmo assim consome menos. Então as pesquisas sugerem que às vezes o corpo se adapta a uma menor ingestão, reciclando e mantendo mais a proteína dentro ao invés de... E a gente sabe que, por exemplo, você consome muito proteína em pó, proteína de carne, etc., você pode sofrer de hiperproteinúria, ou seja, muita proteína na urina. Você excreta a proteína em excesso, entende? Então, assim, não é só uma questão de muito, é uma questão de quantidades exatas, consumir o que você foi feito para consumir. E com frutas e vegetais, por serem os alimentos que, de acordo com a antropologia, genética, paleoantropologia, nutrição, todas elas mostram que são os alimentos que a gente evoluiu consumindo durante 8 milhões de anos antes do fogo, porque é meio sensato, assim, olha só.
Você pega um pássaro, ele tem bicos pontiagudos para coletar o minúsculo grão. Ele tem um papo para germinar o grão. Um porco, ele tem focinhos para farejar as raízes e tubérculos. Ele tem pata para escavar amílase para digerir o carboidrato complexo. Primatas antropóides, como eu falei, polegares opostos. A banana cabe ergonomicamente na nossa mão. Tem um gosto doce, é suculento, já é o carboidrato simples, que é o que a gente consegue mastigar e ingerir, sacia, você consegue fazer uma refeição daquilo. Por exemplo, vários outros alimentos de origem vegetal ou um alimento de origem animal, você não consegue fazer uma refeição e falar, olha, comi só, arroz integral hoje e estou saciado, não quero mais nada. Mas você senta com uma refeição de melancia, você sai saciado. Entende? Então, não precisa temperar, o alimento já vem temperado direto da árvore, temperado entre aspas, que a gente tem um código genético, codificar uma proteína que vai para a ponta da língua, permite a gente sentir o gosto doce. Então, a gente tem um parâmetro de, sei lá, você vai até... Alimento ideal, né? Você vai até para a história do Jardim do Éden, né? A mitologia grega sugerindo a Era Dourada, todas as histórias que são vistas como histórias, sugerem que seres humanos tiveram um passado comendo frutas e vegetais direto da árvore, como os primatas, que apesar do que ninguém gosta de ser chamado de macaco, mas a banana é a fruta mais vendida no mundo. Não dá para entender, né? Exato. Então... mais consumida, né? Exatamente. E esse que é o legal da natureza, né? No final das contas, a adequação de macro e micronutrientes se faz durante estações, se faz de uma forma mais natural do que a gente consegue compreender. Por exemplo, nozes têm que ser respeitadas. Elas dão no outono e inverno. Elas só ficam no comércio ao longo do ano inteiro porque elas foram desidratadas e você vê que ela está fora da casca. Eu mesmo carrego nozes fora da casca na minha mochila para se eu precisar consumir, tá? Não quero dizer que isso é um erro seu. Eu carrego, porque às vezes eu vou ficar com fome e preciso de alguma coisa. Mas o ideal é consumir elas dentro da estação, na casca, frescas. Então, se a gente respeita as estações, né, todos os nossos instintos, a gente provavelmente vai estar adequando muito mais a proporção de macro e micronutrientes. Se você bota uma dieta frugívora devidamente constituída num programa de análise de nutrientes, né, que a gente faz para criar cardápios, planos alimentares, você vê que ela bate todas as necessidades de recomendação diária, né, das DRIs, como a gente chama, Dietary Reference Intakes, só fica realmente deficiente em vitamina B12. Né? Então, você consegue ver que você consegue constituir uma dieta vegana, crudívora, frugívora, adequada nutricionalmente falando. Então, não falta ferro, cálcio, zinco, Tem sempre uma fonte de origem vegetal que a gente pode adequar. Né? Por exemplo, iodo, é muito questionado. Se você tiver com baixa de iodo, você pode muito bem consumir uma alga. Né? Se você não quiser ir para sal iodado, né? Ou um suplemento de iodo. Então, você tem sempre as questões que a gente pode prestar atenção, Tá consumindo pouco cálcio, pouco ferro, vê ali. Mas se você botar a quantidade de calorias totais certas, se a pessoa não consumir metade das calorias que ela é necessária para consumir, ela provavelmente vai estar adequando macro e micro. Né? Simplicidade a cada refeição, variedade ao longo do ano. A gente ia comer simples, chegar debaixo de uma árvore de banana e comer bananas. Só que na semana seguinte já não tem mais banana na árvore. Vai ter tangerina, laranja, aí na semana seguinte vai ter outro alimento e a gente vai ciclando ao longo das estações, fazendo a variedade naturalmente, mas por estação e não a cada refeição. É porque eu ia falar justamente isso, né? A maioria das pessoas que eu vejo, por exemplo, né? Uma observação que eu vejo, elas comem a mesma coisa todo o tempo, todos os dias, né? Isso também é uma falta de variedade, né, Eduardo? Com certeza. Com né? certeza, com certeza. Então, é claro que vai ter deficiência, vai desequilibrar, né? Os fitonutrientes, por exemplo, o alho tem a alinase, que é um composto anticancerígeno, o brócolis tem a mirosinase, cada cor indica um fitonutriente diferente, licopeno, resveratrol, beta-caroteno, isoantocianinas, e por aí vai. Então, você tem que considerar que a variedade, as cores, a estação, é uma das chaves para boa nutrição, né?
Não tem como achar. E o pessoal se preocupa muito nos nutrientes que a gente ouve falar. Ferro, cálcio, etc. E os fitonutrientes, por exemplo, são milhares que a gente nem ouve falar. Ao invés de se preocupar com as variedades, né? Ao invés de se preocupar, por exemplo, com água. O corpo humano é 75% de água. Se você não consome alimentos ricos em água, sabe, você vai ficar com hipoidratação. Você vai precisar de água usual e aí você entra... sabe, o pessoal quer se preocupar com proteína, que é um nome sexy, né? É construção de músculo, etc. Sim. Mas sem água você não tem nenhuma atividade metabólica. Todas elas, a própria biossíntese proteica, qualquer atividade celular precisa de água, sabe? Com relação à água dos alimentos, a água que, né, que a gente toma, a água dos alimentos substitui a água? De acordo com a academia, né, a gente ainda recomenda o consumo de água. De acordo com o que a gente vê no mundo frugívoro e no mundo né, em primatologia ou qualquer tipo de análise de biologia, né, em animais, a gente vê que tem espécies que praticamente não bebem água, né? Consomem primariamente a água dos alimentos. Tem muito consumo desses alimentos com água, né? Mesmo vivendo debaixo de savana, eu já vi, por exemplo, documentários da National Geographic alegando que as girafas praticamente não bebiam água, consumiam primariamente a água dos alimentos, mesmo vivendo de savana, que nós seríamos animais dos trópicos vivendo em florestas, né? Não fica o sol debaixo da cabeça o tempo inteiro. E a gente sabe que os primatas, o que acontece? Um dos parâmetros muito legais que nós higienistas frisamos é o animal carnívoro, ele tem a língua protuberante. Então ele chega no riacho, ele lambe a água para dentro da boca. Um animal frugívoro, você ia ter que ficar de 4 no lago jogando água para dentro, porque não tem copo, não tem canudinho. Então você ia ficar exposto a qualquer tipo de predador. Né? Você ia ficar muito vulnerável. E o quanto você consegue jogar de água para dentro, né? Você não consegue beber muito e muito rápido, né? Então, assim, você vê que a gente não tem o mesmo mecanismo de beber água como um animal carnívoro. E a gente sabe que fruta vegetal é rica em água. Carne não tem muita água, é muito pobre, te deixa com sede. E aí você pega esse parâmetro. Provavelmente, a nível evolutivo, os animais carnívoros desenvolveram isso porque o alimento não tinha água. Né? Da mesma forma, por exemplo, que eles fazem a biossíntese de vitamina C, ou seja, eles produzem dentro deles vitamina C. Porque carne não tem vitamina C. Só que fruta e vegetal, o que acontece? É o oposto, né? Tem muita vitamina C, então nós não temos a biossíntese de vitamina C. Não temos a produção endógena, né? Como é chamado. Eduardo, agora fala um pouquinho sobre o seu trabalho aqui em Portugal, né? Você vem aqui frequentemente? Sim. Eu sou apaixonado pelo assunto, entende? O que eu mais quero na vida, o que eu mais gosto de fazer é compartilhar essa informação para todos nós adotarmos e ninguém mais vivenciar a doença, a gente seguir para uma nova era realmente de paz e harmonia, sabe? Melhor para todos nós, né? Eu já sofri demais e não quero que você sofra, não quero eu sofrer, não quero que o próximo sofra. Então eu acabei desenvolvendo todo um trabalho na área, né? Tenho 7 livros publicados, um canal do YouTube, fui para uma faculdade de nutrição para poder ajudar mais, né? Fazer mais impacto no movimento. Foco muito no meio acadêmico, científico, nas palestras, nos dados, em prol de passar o melhor da informação possível e realmente impactar também profissionais da área de saúde para a gente ajudar as outras pessoas a fazerem essa mudança, né? Em vez de eu estar falando uma coisa, aí a pessoa vai num outro profissional e ela fala, pô, olha, fruta vai causar diabetes, mas aí você vai na literatura, não está isso lá. Às vezes a gente sai da faculdade, não é educado de forma adequada e não procura os artigos médicos científicos mais recentes. Você tem uma vida de consultório de um paciente atrás do outro, uma vida trabalhando em um hospital, você acaba não se atualizando, né? E repetindo erros que você aprendeu. Então, eu tenho um amplo trabalho, né, que é de culinária, eu rodo retiros lá no Espaço Saúde Frugal em Saquarema, para fazer essa educação. Aí eu acabei vindo para Portugal há 4 anos atrás, para ensinar crudivorismo, né? Acabei fazendo uma turnê durante quase 2 meses pelo país, de vários locais, dando aulas. Você digita Saúde Frugal no YouTube, no Instagram, no Facebook, e-mail saudefrugal@gmail.com, sabe? Todas essas mídias sociais você tem um contato comigo, você me manda uma mensagem para saber mais sobre os eventos aqui ou no Brasil, né? E assim, o que eu recomendo fortemente, eu não viso ser marqueteiro ou qualquer coisa do gênero, mas o que eu recomendo fortemente é leitura.
Muitas das pessoas me perguntam como que você fez essa mudança tão fácil, você se mantém crudívoro, etc. É que eu sou muito chato, assim, quando eu quero alguma coisa e quando eu vejo que isso é... Eu sabia que eu ia morrer cedo, entende? Eu sabia que eu ia ter um problema de saúde muito cedo. Eu já tinha muitos problemas de saúde, mas eu ia ter um problema muito grave e provavelmente morrer muito cedo e não ser produtivo. E isso foi a minha maior motivação para o crudivorismo. Então eu vi nos livros, na educação didática e científica, uma forma de... Porque não tinha profissional para procurar, não tinha onde estudar. Hoje em dia a gente já tem canais do YouTube, hoje em dia tem YouTube, né? Que antigamente não tinha. Então, é isso que eu recomendo para as pessoas. Se você não quer meus livros, estuda livros de outros crudívoros, busca outros profissionais, ou busca os meus e de outros profissionais, porque eu nem recomendo parar só com um profissional, não. Pega coisas de cada um que você se identifica, que você se sente bem e aplica, tá? E busca um profissional que mais você se assemelha para te orientar. Entretanto, busca. Não fica parado, não cai no colo. Não acha que, eu entendo crudivorismo, concordo com o conceito e isso vai vir a mim naturalmente. A gente usa professores para aprender engenharia, arquitetura. Se você assiste um professor de tango dançando tango, você não sai da aula dele dançando tango profissional, entende? Você vai procurar vídeos, você vai procurar o professor, você vai ter aulas, você vai procurar livros, você vai procurar se especializar na coisa. Quanto mais você fizer... Você vai tomar tempo para aprender, né? Exatamente. É o que o pessoal acha que... Eu olhei o crudivorismo, eu só comer comida crua e 12 anos depois, 13 anos depois, eu ainda estou aprendendo. E eu vivo para isso. Mas fala um pouquinho do teu trabalho de Saquarema. Como é que é lá? Tu faz retiros lá, né? É o quê? É um sítio? Perfeito. Eu, quando comecei o crudivorismo, né, eu olhei, assim, as pessoas em volta, em geral, eu via meus pais pegando 3 horas de trânsito para o trabalho, sabe? Vivendo uma vida estressante, não tendo tempo para nada, etc. Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Se eu fizer o que eles fizeram, não só eu vou ter o mesmo resultado, mas um resultado pior, porque eu já era muito mais doente, muito mais cedo. Então eu botei como meta sair da cidade grande. Eu falei, uma coisa, por exemplo, difícil para todos nós é consumir orgânicos, ainda mais no Brasil, né? Então eu falei, eu vou plantar meu alimento, eu vou viver mais em congruência com o que eu acredito, né? Numa cidade pequena, tendo contato com animais, com pássaros, com plantas, botando o pé no chão, sabe? Plantando. E aí eu, há 3 anos, quase 4 anos atrás, eu comprei um terreno em Saquarema, me mudei para lá, e acabei também rodando retiros no próprio meu espaço, que aí a pessoa pode colher enquanto ela está fazendo retiro, interagir com plantas, interagir, tem uma praia a 3 quadros dali, uma praia linda de Saquarema, né? Ela tem uma cozinha crudívora toda mega equipada, com tudo que há de melhor para produzir alimentos crudívoros, não tem fogão para você não ter tentação, né? A gente vive numa dieta crua por 5 dias para você realmente, sabe, fazer imersão. É o que eu falava para meus pacientes, eu falava para meus alunos de inglês, eu era professor de inglês. Como que você aprende inglês melhor? Se você vem para cá, você passa 1 hora por dia, 160 horas na semana. Você só vem para cá 1 hora por semana, uma vez por semana. De 160 horas você aprendeu 1 hora de inglês. Adianta? Nem tanto. Mas você vai para os Estados Unidos, você fala inglês, você ouve inglês, você sabe? Tudo é em inglês. Então a imersão é muito maior. Então você quer aprender? Lê livros, assiste vídeos, vai para um profissional da área de saúde, vai para um retiro. Assiste o CEMAV. Assiste o CEMAV, segue todos nós, convive com a gente, já que você não pode conviver no dia a dia, entrar na nossa casa e ficar lá. Entra nessa comunidade, eu sempre falo, né? Exatamente, fica com a gente, mesmo que seja online, seja por livros, seja por cursos, seja por congressos online, convive com quem você quer imitar, convive com quem você quer aprender. E sim, usa todos os recursos que você tiver disponível, seja congressos, seja livros, seja profissionais, seja palestras, seja vídeos, seja ir todo dia para cruzinhar e ir para hortifruti, ir para feira, sabe? Mas usa todos os artifícios possíveis como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Eduardo, muito obrigada, né, por esse bate-papo, por essa conversa. É um prazer. Você compartilhando aqui, né, o seu aprendizado de quase 13 anos, né, com a nossa audiência. E é isso. Obrigado mesmo, tá?
Muito obrigado pelo convite, pela presença, pelo bate-papo, pela entrevista e por permitir eu levar minha mensagem a mais pessoas, que é o que eu amo, é o que me faz bem, é a minha motivação de vida. Né? O Okinawa, por exemplo, tem um dos parâmetros da longevidade deles, que eles chamam de Moyai, eu acho, é ter um propósito de vida. E sem propósito de vida, eu acho que também a gente vai descobrir que é um dos fatores da saúde. Até a próxima. Obrigada.